And I'm singing like, girl, you know I want your love was Gente, tudo bem com vocês? Então, a gente está aqui para mais um vídeo, né, de correção de atividade. Vamos corrigir hoje a primeira atividade do terceiro bimestre. E a gente estudou, né, poliedros e começamos a usar o estudo do prisma. Na verdade, já concluímos, porque infelizmente por conta de eu estar bem atrasado no conteúdo, eu tive que acelerar no conteúdo. Então, gente, foi assim, pinceladas mesmo. Eu sugiro a vocês que assistam videoaulas, que prestem atenção nesse vídeo, que vejam os slides que eu postei, a web aula que eu postei. Ou então eu vou gravar um vídeo explicando, viu, bem direitinho o conteúdo. Eu sugiro a vocês que estudem dessa maneira, porque esse conteúdo, né, infelizmente não vai poder mais ser retomado. A gente já vai para a pirâmide na próxima aula, tá bom? Então aproveitem a correção da tarefa. Nós temos aqui na primeira questão, ó, umas figuras. Relevem minhas figuras, gente. Fazer essas figuras aqui é horrível, é péssimo, mas na atividade ou no livro vocês têm, né, as figuras bem desenhadas. Essa esfera, por exemplo, ficou uma belezura, hein? Mas aí pedia para classificar cada figura em poliedros ou não poliedros, né? E aí poliedros, a gente lembra da definição, são figuras formadas por polígonos. E polígonos são figuras que têm segmentos de retas e ângulos. Ou seja, figuras que não tiver segmento de retas e ângulos, não é poliedro. Ou seja, se tiver curva, se tiver círculo, circunferência, não é poliedro. Então vamos observar aqui, ó. Na letra A tem uma pirâmide, nós vamos aprender a nomenclatura. Na verdade, nós já vimos um pouco na aula, né? Quando voltar com o conteúdo de pirâmide. Aqui é uma pirâmide de base pentagonal, né? Porque a base é um pentágono, mas tudo bem. Ele só quer dizer se é poliedro ou não. E eu sei que é poliedro, porque eles são formados, ó, por um pentágono e triângulos, né? Que são polígonos, são figuras que têm segmentos de retas e ângulos. A letra B é uma esfera. Logicamente dá para perceber que não é, né? A gente chama de não poliedros ou corpos redondos, né? Nós vamos estudar mais na frente, na próxima aula. Então pronto, não poliedro. A letra C é um cilindro. Observe que a base é uma circunferência, né? Um círculo, né? Na verdade, né? Então, já dá para perceber que é um não poliedro também. Também é um corpo redondo, né? A letra... letra D. Aqui a gente chama do tronco de uma pirâmide. É como se tivesse uma pirâmide, tivesse cortado daquele topozinho com o tronco de uma pirâmide. Então dá para ver claramente que é formado por trapézios e retângulos, né? São polígonos que têm segmentos de retas e ângulos. Então é um poliedro. A letra E é um cone. Olha só, isso aqui é um círculo, né? Então é não poliedro. E essa figura aqui estranha que eu tive o maior trabalho de desenhar, gente, mas tá mais ou menos aí. Ela é formada, né, por retângulos, né, e quadrados e tal. Deve ser, acho que são todos retângulos, né? Então dá pra ver claramente que não tem nem nada curvo, não tem círculo, né? Porque tudo que tem círculo, como vocês observaram, ó, alguma coisa com círculo já sabe que é não poliedro, que não tem. Aqui só tem segmentos de retas e ângulos, embora que seja esse negócio aqui meio torto, essa figura meio feia, né? Mas é um poliedro também. Olha, essa questão 2 tinha umas figuras muito difíceis de desenhar, péssimas de desenhar. Então, qualquer coisa, gente, vocês relevem meus desenhos, pelo amor de Deus, e olhem pelo livro ou pela atividade lá, porque as figuras, logicamente, né, foram tiradas. Tá? Eu escaneei do livro, né, e tão bonitinhas, né, porque não dava para desenhar uma figura dessa não, perfeitinha não. Tem umas, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Determine o número de faces, arestas e vértices de cada polígono. Faces são os de cada poliedro, né? Faces são os polígonos que formam o poliedro. São triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos, hexágonos, etc. Então aqui, eu observo aqui, ó, que eu tenho um pentágono e 5 triângulos. É ruim de identificar, mas dá para entender que tem 3 aqui na frente e tem 2 lá atrás, ó. Então as faces são, como eu falei, 6, né? 5 triângulos e um pentágono. Então, agora, os vértices. Os vértices são os cantinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 6 lá em cima.
E as arestas? As arestas, ó, são 5 para formar o pentágono aqui embaixo, ó, e 5 para cima para formar esse triângulo, né? Os triângulos, né? Então, as arestas são 10. Ó, dá pra ver 1, 2, 3, 4, 5 lá atrás. Essa pirâmide até é fácil da gente entender, né? Vamos ver umas figuras aqui, fica mais complicado de entender isso, só contando bem direitinho mesmo. E a gente vai ver, quando a gente estiver estudando pirâmide, que uma propriedade legal é que o número de faces é igual ao número de vértices. Toda pirâmide é assim. Na letra B, tem essa figura aqui, né? Que eu não sei identificar que nome é. Vamos tentar aqui contar as faces, né? Eu vou olhar mais pelo papel, porque pelo desenho tá difícil. Tem um negócio estranho aqui, né? Um quadrilátero, né? Meio estranho. Aí tem outro lá atrás, né? 2. Aí tem esse em cima, 3, 4. Aí esse do lado, 5, 6, 7. 8. Tem esse aqui também, né? Esse aqui do lado, aqui da lateral. Então são 8. Ruimzinhos de contar que são, né? Os vértices são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso mesmo, 12. E as arestas? As arestas, ó, são 4 aqui, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. E aqui tá dizendo que são 18. Deixa eu contar pelo meu papel, porque tá difícil de contar. Então, são 4, né? São 4 embaixo, mais 4 em cima, 8. Né? Aí, mais 2 do lado, 10. Aí, aqui, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É 18 mesmo, é porque eu contei, é porque geralmente, ó, quando a gente vai colocar vai até montar no poliedro dessa, uma face encosta na outra, então que seria 2, fica só uma, né? Mas às vezes é confuso mesmo de contar. Então a letra C aqui, eu tenho uma figura aqui, parece uma pirâmide em cima de um prisma, né? Então vamos ver aqui as faces. Bom, eu tenho aqui, no caso, ó, em cima são 5 triângulos, aqui embaixo são 5 retângulos, já faz 10, né? 10. E essa de baixo, 11. Porque aqui em cima não tem face, aqui ele é oco, né? Então só tem face aqui embaixo mesmo. Então são 11. Os vértices, cantinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 mesmo. Eu tô conferindo as respostas porque é difícil contar essas figuras, gente. As arestas são 5 em cima, 5 aqui, né? Embora seja oco, mas tem as arestas. Dá 10. Mais 5 aqui no meio, 15, mais 5 embaixo, né? Então são 20. Agora aqui um octaedro, né? Faces. São 4 em cima e 4 embaixo, né? Octa já vem de 8, né? Então são 8. Os vértices, cantinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As arestas são 4 em cima, 4 aqui no meio e 4, lembra que arestas são lados, né? São segmentos de retas. E 4 embaixo, né? Então são 12. Isso mesmo, só conferindo para ver se eu não errei. Essa figura aqui, gente, que é complicadinha, mas vamos tentar entender. Vamos lá. Faces. Eu sei que tem... Bem difícil de entender essa figura. Eu sei que tem um aqui em cima, 2, 3, 4, 5, aí tem essa parte da frente e de trás, 7. Agora os vértices, cantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 10, tem esse aqui também, né? Porque é difícil de entender essa figura. 10. As arestas, ixi, agora as arestas que lasca. As arestas, vamos lá, são 4 aqui em cima. 4, mais 3 embaixo, 7, mais 3 aqui, 10, aí 11, 12, 13, 14, 15. Conferindo com a resposta, viu? Porque essas figuras são horríveis de contar as arestas mesmo. E esta outra, então? Faces, vamos lá. Vamos ver as faces, né? Uma aqui, né? Aí 2, aí a parte da frente traz 3, 4, aí 5, aí 6, 7, 8, 9. 9. Os vértices, cantinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
acho que é esse aqui, né? 14. Muito difícil de contar, né? De entender essa figura. E as arestas, agora é que lasca as arestas. As arestas, vamos lá. Tem 4 aqui do lado, 4 aqui, né? Dá 8, mais 4 embaixo, 12. 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí, gente, é difícil demais contar essa figura. Qualquer coisa vocês contam direito na figura do papel de vocês, mas vou dar uma resposta. Tem 21 arestas essa figura. Porque tem esse que desce também, tem esse que desce aqui, né? Ou seja, são 21. Uma figura muito difícil da gente compreender realmente. E aí os poliedros ainda mais é mais complicado, ainda mais esse que a gente não estuda muito, né? Essas figuras aqui, a gente não estuda isso aqui. Porque você tem que imaginar as faces e as arestas, né, que estão atrás da figura, que a gente não está conseguindo ver, né? Porque é uma característica dos poliedros. Você tem parte da frente e parte de trás, né? 3 dimensões. E a largura também ainda, né? Então, lembrando que as faces são polígonos, né? Os polígonos que formam o poliedro. Os vértices são os cantinhos, né? O encontro dos segmentos de retas, onde formam os ângulos. E as arestas são os lados, as linhas, segmentos de reta. Então, a terceira questão traz uma figura da série. Me desculpem pelo desenho, né? Porque eu não sei desenhar, que é péssimo. E me desculpem também que vai ser difícil contar, principalmente as arestas. Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu lá, tá fazendo barulho. Então, letra A. Observe o poliedro. Esse poliedro é convexo ou não convexo? Justifique. Gente, convexo são poliedros que não têm reentrâncias, que não tem um lado puxado para dentro ou um lado como se tivesse arrancado um pedaço, né? E aí quando isso acontece, ele é não convexo ou côncavo, tem 2 palavrinhas. Então aqui, ó, é como se ele tivesse um lado aqui, eu tivesse puxado, ó, para baixo. E aí essa parte aqui é oca. E aí se eu traçar um segmento de reta, gente, o segmento de reta não vai ficar dentro do poliedro, vai ficar totalmente fora. É como se eu tivesse uma caixa, eu puxasse essa parte dela, a tampa dela, né, pra dentro, e eu quisesse colocar uma agulha, essa agulha ia cair, não ia ficar nessa caixa, ia cair, né, não ia ter como ficar, porque essa parte aqui é oca. Então, é um polígono não convexo. Então, vou justificar falando dessa questão da reentrância. Pois possui reentrância. E reentrância, gente, eu acho que já expliquei, é isso. É tipo um pedaço dele puxado para dentro ou faltando. E aí, se eu for traçar segmento de reta, esse segmento de reta não vão ficar dentro do poliedro, vão ficar fora, né? Então, letra B. Agora vem o problema, né? Vamos lá. Faces, arestas e vértices. Vamos lá. Faces. Se fosse um prisma, seria fácil, a gente sabe que são 6. Porém, não é, porque tem esse pedaço aqui pra dentro, né? Então, vamos ver aqui. Eu tenho, aqui nessa parte aqui, eu tenho a parte baixo e os 4 do lado, né? Dá 5, né? Aí, vamos imaginar que aqui tem 4 triângulos. Então, 1, 2, 3, 4. Na figura lá do livro, dá pra entender melhor, gente. Dá pra ver que são 4 triângulos mesmo, né? E aí, são 9, né? 4 embaixo e 5 embaixo e 4 dos triângulos, dá 9. Vamos fazer logo os vértices, que é mais fácil, que as arestas aqui pega. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, são 9. Mais fácil? Agora, vamos para as arestas. Tem 4 embaixo, tem 4 na lateral. E tem 4 aqui também, né? Já dá 12, né? E lá em cima tem mais 4 dos triângulos. Então, 4 embaixo, 4 no meio, 4 nessa parte de cima, no final da caixa, e mais 4 dos triângulos, né? Então, 16. Pronto, aí C. Nesse poliedro, a relação de Euler é válida? Justifique. A relação de Euler é aquela que fala que os vértices mais as faces é igual a aresta mais 2. Então, a quantidade de vértices aqui é 9, mais as faces 9, igual às arestas 16, esse mais 2 é da fórmula, né? O Euler que inventou essa fórmula aqui, né? Quem criou, né? Inventou não, que através de muitas pesquisas chegou a esta fórmula. Esse aqui não é inventado, né? Então, 9 mais 9, 18. E
16 mais 2, 18. Pronto, se a igualdade é verdadeira, então sim. E tá aqui a justificativa, né? A formulazinha. Gente, me desculpem, mas a terceira eu não fui fazer mais os desenhos, tão difíceis demais. Nossa, principalmente esses não convexos aqui. Então aqui a letra A, eu vou mostrar aqui, acho que dá pra vocês verem, né? Ó, a letra A é um prisma de base hexagonal. Se você observar, ele não tem reentrâncias. Todos os ladinhos dele é como se fosse um tambor, né? Se eu colocar uma agulha em qualquer parte dele, a agulha vai ficar no poliedro, né? Ela não vai cair, não vai ficar suspensa, né? Porque ela vai estar dentro do poliedro. Então, é um poliedro convexo. A B, aí já é só. Tem um pedaço faltando aqui, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver da figura, ó. Então, é convexo, né? Se tiver uma reentrância, como se fosse uma parte tirada ou voltada para dentro, né? Então, é um não convexo. A letra C também, olha aqui. Ó, fizeram aqui um Uzinho aqui, né? É como se tivesse um bolo lá, né? Bem bonito. Aí eu cortasse um pedaço do bolo aqui, né? Tirasse um retângulozinho, aí o bolo fica lá um Uzinho, né? Ou seja, eu vou tirar uma parte, tem reentrância, né? Então, é não convexo. E a letra D, bonitinho, um tetraedro, né? Muito bonitinho. Era até fácil de desenhar, mas tudo bem, não quis desenhar não. Não tem reentrâncias, né? Não tem nenhuma parte tirada ou voltada para dentro dele. Então, poliedro convexo. Quinta questão, né? Agora, vou pegar aqui minha folha, gente, só um instante. Gente, eu não lembrava que essa questão era tão complicadazinha, viu? Porque a gente já trabalhou com esse livro, né? Há 2 ou 3 anos, se não me engano. E aí eu já tinha passado questões, né? Mas não me lembrava dessa questão. Era um pouco complexa, mas tudo bem. A gente também não pode viver só tentando responder questões simples. Não, tem que ter uma para poder, né? Puxar mais pelo cérebro da gente, né? Para ser um desafio, né? Que é essa, né? Então, tem um poliedro aí, é um prisma, né? De base hexagonal, né? Lembrando que prisma, né? Quando ele tem a base em cima e embaixo, tem 2 bases, né? E aí a base dele é um hexágono, então é um prisma de base hexagonal. Determina as medidas AD e AK. Gente, AD é uma diagonal, né? Ó. Observe aqui. Em uma diagonal, ela vai de um canto ao outro da figura. Daí eu desenhei aqui, ó. Tá vendo? Ó? Diagonal, diagonal, diagonal. AD é isso aqui, ó. Então, como é que eu consigo, sem fazer muito cálculo, eu consigo dizer quanto é que ela mede, essa diagonal, né? No caso aí. Se é um prisma regular, quer dizer que todos os lados possuem a mesma medida. Então, isso aqui é 5, aqui também é 5, aqui também é 5, 5, 5 e 5. Aqui também. Então, cada partezinha dele aqui, ó, vai ser 5. Aqui dentro também, ó. Tudo é 5, ó. 5, 5. Então, se esse pedacinho aqui vale 5, esse pedacinho vale 5, então a diagonal vai ser 10, né? Então, no caso, a diagonal aqui, AD, vai ser igual a 5 mais 5. Que AD é igual a 10. Pronto, essa foi mais simples, né? Agora, vamos a AK. A AK é uma diagonal de todo o prisma, né? E a gente vai observar que junto com esse segmento aqui de reta e essa diagonal AD, ele forma um triângulo retângulo. E aí, eu já sei que aqui AD é 10, não é? Eu acabei de encontrar ali. Essa medida aqui, ó, é essa, é a mesma essa, 15, porque se esse lado mede 15, esse outro aqui também tem que medir 15, né? As medidas regulares, as medidas têm que ser iguais. Agora falta encontrar essa daqui, ó, a AK, ó. Vamos chamar ela de X, né? Então, nós vamos chamar AK, ó. Tá aqui a figura, ó, AD5, né? Esse cateto aqui é 15 e aqui vamos chamar de X. Aí, como é... Deixa eu separar bem aqui. Vou fazer uma separaçãozinha aqui. Lembra do teorema de Pitágoras, né? Quando eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho catetos e a hipotenusa, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Eu observo aqui que a minha hipotenusa é x, né? Então, x ao quadrado é igual aos catetos somados e ao quadrado. Então, 5 ao quadrado mais 15 ao quadrado.
Então, eu tenho x ao quadrado igual a 25, mais 15 ao quadrado são 15 vezes 15, né? 225. Daí, agora é só somar. 25 mais 225. Ah, gente, cometi um pequeno erro. AD é 10. Olha, como a cabeça da gente é, né? AD é 10. Lembram? Como é que eu coloco 10 aqui, 10 aqui e aqui coloco 5? Né? Não dá. Então, desculpem o né? Então, AD é 10. Lógico. Por isso estava dando errado. Então, 10 ao quadrado, 100. 100 mais 225, 325. Agora, nós vamos tirar a raiz de 325. Exato ou inexato, nós vamos descobrir fatorando esse 325. Então, vamos lá. Olha, como termina em 5, eu já sei que dá para dividir por 5. E aí, ó, aqui vai dar 62, não? 65, né? Ó, 5 vezes 5, 25, vão 2, você vê 5, 32, 32, é isso mesmo. Ainda dá por 5, que dá 13, e 13 é o número primo que orar por ele mesmo. Então, gente, ó, fica na raiz desse jeito, ó. 5 ao quadrado vezes 13. E aí, vocês lembram quando eu tenho um expoente e a raiz é quadrada, o expoente 2 e a raiz é quadrada? Lembra que o índice é 2, né? Então, cancela, cancela. Essa base sai pra fora. Já o expoente do 13 é 1, porque ele tá só uma vez. O 1 não cancela com 2, então ele permanece na raiz. Então, a raiz aproximada de 325 é 5, né, que sai da raiz, e o 13 que permanece. 5 raiz de 13 centímetros. Né? Então, essa é a medida do AK, né? Isso, AK. Que é a outra diagonal. Bom, agora nós vamos para a letra B. A letra B pede para calcular o perímetro do triângulo BEL. Aí, gente, eu aproveitei a mesma figura e eu fiz aqui de verde, ó. Aqui tinha os pontos B, E e L. Observe, ó, que forma um triângulo retângulo de novo. Tá vendo? É um triângulo retângulo. E aproveitar a figura da letra A porque é parecida, né? E até as medidas são iguais, ó. Porque aqui na diagonal, a gente já viu que a diagonal dessa figura, cada uma é 10, ó. Se esse lado aqui media 15, esse mede 15, logicamente esse também mede 15, tá lá, né? E se nós descobrimos que uma diagonal desse prisma mede 5 raios de 13, todas as outras também medem. Então, se essa aqui de laranja media 5 raios de 13, essa daqui de verde também mede 5 raios de 13. Já tá aqui, né? 13, né? Esqueci do 1. 5 raios de 13. Então, pronto. Aqui, como ele tá pedindo área, eu posso usar a área de um triângulo normal, base vezes a altura, dividido por 2, porque tá simples, né? Aí, ó, no caso eu não vou nem usar essa medida aqui, que eu só quero a base, só quero a altura, né? Então, a área, ele tá pedindo aqui a área, né? Quando eu tenho base e altura, não tem para que recorrer à fórmula difícil, né? Então, a área desse triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. A minha base é 10. A minha altura é 15. E aí, quando eu multiplico 10 vezes 15, dá 150. E dividido por 2, dá 75. Como é a área agora, isso aqui está centímetro, a área vai ser centímetro quadrado. Pronto. E o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados, então nós vamos somar, ó. Então, perímetro, P, né, vai ser igual a 10 mais 15 mais 5 raiz de 13. Aqui, gente, eu só posso somar o 10 com 15, com o 5 eu não posso. Então, vai ficar 25 mais 5 raiz de 13. Lá no livro, ele fez o seguinte, ele não parou aí, mas você poderia parar aí. Ele colocou esse 5 em evidência. O que é colocar em evidência? Eu vou dividir, ó. Eu consigo tirar 5 daqui e 5 daqui, tirar mais dividindo. Então, 25 dividido por 5 é 5, ó. Porque é tanto fica um sinal de vezes aqui, quando eu volto multiplicando, dá o mesmo valor. 5 vezes 5, 25. 5 dividido por 5 dá 1. 1 raiz de 13, que não precisa colocar esse 1. Basta, mais, né, o sinal de mais, basta colocar raiz de 13. E aí, quando você volta, ó, 5 vezes 5, 25. 5 vezes raiz de 13, 5 raiz de 13, certo?
Então, esse é um perímetro. O perímetro não é elevado ao quadrado, né? É só, no caso aqui, centímetro. Prontinho. Continuando agora com a correção da tarefa, nós vamos para a questão 6, né? Que fala da Copa do Mundo, tá? Onde o Brasil, né, foi campeão, a seleção brasileira foi campeã no México em 1970. Mas a questão aqui é a bola, né? A bola utilizada foi a primeira vez que a bola usando os pentágonos e hexágonos foi utilizada, né? Ele é um icoságono, né? Tem um dos 13 poliedros conhecido como sólido de Arquimedes. E esse icosaedro, que eu chamo até de truncado, né? Mas o icosaedro é aquela figura que tem 20 lados, né? Ele é formado por 12 pentágonos regulares e 20 hexágonos regulares, né? Aí pergunta, qual é o número de vértices e arestas do icosaedro truncado? Esse icosaedro truncado, ele é um tipo de icosaedro diferente. O icosaedro regular normal, ele tem 20 faces, né? Já esse não, tem mais de 20 faces, a gente vai já descobrir quantas. E aí ele faz, a gente não estudou esse sólido de Arquimedes, mas a gente pode estudar em outra oportunidade, né? Então vamos lá, a questão pede para calcular o número de vértices e arestas desse icosaedro truncado. Vamos descobrir também as faces, né? Já que a gente já está sabendo aqui que não são só 20 faces, né? Então pela questão diz que são 12 pentágonos, né? Mais 20 hexágonos. Ó, 32 faces. Já as arestas, para descobrir, nós vamos fazer o seguinte. Eu sei que um pentágono tem 5 lados, né? Então, nós vamos fazer, ó, cada pentágono tem a mesma medida, né? Então, 12 vezes 5, para saber a quantidade de lados, né? De arestas. Mas, aí são 20 vezes 6, porque um hexágono tem 6 lados, né? Então, 20 vezes 6, dividido por 2. A gente divide por 2 porque quando a gente vai lembrar, a gente tem uma planificação de um poliedro e a gente vai juntar, vai colar os lados, né, para formar o poliedro, a gente observa que um lado cola no outro. Então, tinham 2 lados, transformação em 1, né, gente? Então, por isso que divide por 2. Então, aqui, ó, 12 vezes 5, 60, mais 20 vezes 6, 120, tudo isso dividido por 2. Então, aqui eu tenho 180 dividido por 2. Então, acabo descobrindo que o número de arestas é 90, né? Agora, para descobrir o número de vértices, nós vamos usar a relação de Euler, que diz que vértices mais faces é igual a aresta mais 2. Sabemos a quantidade de vértices? Não, né? Não sabemos, é o que a gente está buscando saber. As faces, 32. As arestas são 90, a gente acabou de descobrir, mais 2, né? O 2 da forma. Então, eu tenho que V mais 32 vai ser igual a 92. Daí, eu vou isolar o V, vou deixar ele sozinho. Vou repetir o 92, vou passar esse 32 para depois da igualdade, ó. Tá mais e passa menos. Então, V vai ser igual a 60, né? Então, assim, eu descubro que esse icosaedro truncado tem 60 vértices, 90 arestas e 32 faces, ok? Gente, ó, chegamos aqui na questão 7, que pede para calcular a área da superfície de cada prisma. Aí nós temos aqui na letra A um cubo. Lembra que a área de um prisma é área total igual a área lateral mais 2 vezes a área da base. Porque você tem a lateral, né, e tem as 2 bases, né, em cima e embaixo. Só que o cubo, a gente não precisa calcular a área lateral e depois a área da base. A gente pode ir direto para a área total. Por quê? Porque eu lembro que o cubo ele é uma figura formada por 6 quadrados. E todas as medidas são iguais, né? As arestas que eu chamei de L, a gente chama de aresta da base, ou seja, a medida de cada ladinho. A aresta da base é a medida de cada lado, né? Então, vamos lá. A área total é igual a 6, porque a planificação de um cubo são 6 quadrados. A gente lembra a fórmula da área de um quadrado. R ao quadrado. A área total vai ser igual a 6 vezes, o meu L é 4, né? Que eu elevo ao quadrado. Então, a área total vai ser igual a 6 vezes 4 ao quadrado são 16. E aí, quando a gente multiplica, ó, 6 vezes 16 são 96. Se aqui está em centímetro, aqui centímetro quadrado. Ok?
letra B, gente, tem um prisma de base hexagonal. E aí aqui, né, são diferentes, né? A base, né, são hexágonos e as laterais são retângulos. Então tem que calcular a área da base, depois a área lateral, né? Então vamos começar aqui com a área da base. Nós vimos lá na aula que eu expliquei como é que a gente chega à fórmula, através da fórmula do triângulo equilátero, né? Da forma de um triângulo que tem 3 lados iguais, como é que chega do hexágono. E aí nós vimos que a fórmula fica 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Lembrando que o L aqui é 5, que a gente chama de aresta da base, e 10 raiz de 3 é a minha altura, né? 10 raiz de 3. Pronto. Então o L já tem aqui, né? Ó. O L então é 5. 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, resolvendo aqui, eu tenho que AB é igual a 3 vezes, resolvendo a primeira potência, 25 raiz de 3 sobre 2. Aqui dá para multiplicar o 3 vezes 25, sem problema nenhum. Não podia somar, ou subtrair, mas multiplicar ou dividir pode. Então, 3 vezes 25 são 75, repete a raiz de 3, dividido por 2. Não dá para dividir, parou aqui mesmo, né? Ó. Pronto. Agora vamos calcular a área lateral. A área lateral, gente, eu vou me lembrar que se esse lado aqui, a base são 6 lados, então tem que ter 6 retângulos, né? Então são 6 retângulos. E aí eu me lembro que a fórmula de, por exemplo, aqui tem um retângulo, né? Que forma esse hexágono. A fórmula de um retângulo é base vezes altura. Então, como eu chamei de L aqui, eu também posso chamar de B. É a mesma coisa. Então, usando a fórmula aqui, base vezes altura ou L, tanto faz, L vezes altura é a mesma coisa, eu tenho que 6 vezes 5 vezes 10 raiz de 3, né? Que é a altura, ó. Aqui eu posso multiplicar esses 3, sem problema nenhum. Então, 6 vezes 5 são 30, vezes 10, 300, né? 300 raiz de 3 centímetros quadrados. Pronto, essa raiz de 3 só vai repetindo, dá para fazer na dupleta. Agora vamos calcular a área total aqui, ó. A área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Lembra que são 2 bases, né? Então a área total vai ser igual a 300 raiz de 3, deixa eu ficar exprimido, mais 2 vezes 75 raiz de 3 sobre 2, né? Que é a área da base. E aí eu já posso cancelar isso aqui, ó, esse 2 com 2. Daí eu observo que dá para somar o 300 com 75. Por quê? Porque as raízes são iguais, raiz de 3 e raiz de 3. É como se eu tivesse aí 300x mais 75x. Eu não poderia somar? Então, quando tem raiz, a raiz é igual, né? Tem o mesmo radicando e o mesmo índice. No radicando é um 3 e o índice é o 2, né? Que é raiz quadrada. Então, eu posso somar sem problema nenhum. Então, 300 mais 75, nós vamos somar. Então, a área total vai ser igual. 300 mais 75, 375. E a raiz de 3 a gente soma? Não, a gente repete. Lembram do x? Você não soma e repete o x? Aqui é a mesma coisa. Então, a raiz de 3 eu vou só repetir. E aí pronto. Não tem mais o que fazer. Né? Não dá mais para multiplicar, não vai fazer nada. Centímetros, a gente tá bem aqui, coloca aqui no negocinho. Centímetros quadrados. Pronto, essa é a área total desse prisma de base hexagonal. Aí na letra C, gente, temos um paralelepípedo, né? Ainda da sétima questão. Ao paralelepípedo, a gente pode fazer semelhante ao cubo, mas não igual, né? Afinal, o paralelepípedo é formado por retângulos, né? Que tem medidas diferentes. Eu quero dizer no sentido de lotar a área total. Aqui vai ser assim, ó. E aí eu coloquei aqui, tipo uma formulazinha que a gente vê em alguns livros, né? Onde o A a gente chama de comprimento, o B a gente chama de largura e o C de altura. Aqui é o seguinte, a gente vai fazer multiplicações, ó, do A vezes B, o B vezes o C e o A vezes o C, só que 2 vezes. Lembram que tem a parte da frente e a parte de trás, né? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes. Aqui como se eu fosse fazer A vezes B, 6 vezes 4, né? Ó.
mais A vezes C, 6 vezes 3, mais o B vezes C, 4 vezes 3. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes 6 vezes 4, 24, mais 6 vezes 3, 18, mais 4 vezes 3, 12. Pronto, agora vamos somar tudo no parênteses. Aqui 18 mais 12 são 30, 30 mais 24 são 54, né? Pronto, aí eliminou parênteses. E 2 vezes 54 dá 108, né? 54 mais 54, 108. Pronto, essa é a área total desse paralelepípedo. E aí chegamos à letra D, né, na questão 7, onde a gente tem um prisma de base triangular. E esse ângulo que aparece aqui é para a gente realmente saber que ele é regular. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Se eu pego 180 dividido por 3, dá 60. E aqui já tem um ângulo que mede 60. Logicamente, os outros também medem 60, né? E aqui, ó, tem dois lados já com 6 centímetros. Então, o outro também é 6 centímetros, né? Então, ou seja, os dois lados aqui reforçam a questão dos ângulos serem iguais. Um ângulo aqui reforça a questão dos 3 lados serem iguais. Então, é um prisma de base triangular regular. E aí a fórmula a gente vai calcular a área da base, né? Porque são dois triângulos. E depois vamos calcular das laterais, que são retângulos, né? Então, a área da base é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu já expliquei essa formulazinha, né? Inclusive na aula até presencial eu expliquei como é que chega nessa fórmula, né? Não sei se vocês lembram. Então, meu L aqui é LB, a mesma coisa, né? 6 centímetros. E o H, que eu esqueci de colocar aqui, é 8 raiz de 3. Ó. Então, esse é o H. 8 raiz de 3 centímetros. Pronto. Então, como L é 6, eu já vou substituir aqui, ó. 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado são 36, né? Então, 36 raiz de 3 sobre 4. E 36 dá para dividir por 4? E pode dividir? Pode, né? Tem essa raiz aqui, mas só não daria... O que não daria para fazer seria somar, se tivesse uma soma ou subtração, é que não daria para dividir, né? Mas como tem uma multiplicação entre eles, dá para dividir. Então, 36 dividido por 4 são 9 raiz de 3, né? Então, centímetros quadrados. Essa é a área da base. Agora, vamos para a área lateral. Em um triângulo, se são 3 lados, né? Então, tem 3 retângulos, né? Então, 3 vezes, e a área do retângulo, base vezes altura. Então, a área lateral vai ser igual a 3 vezes. A minha base é 6 e a minha altura é 8 raiz de 3. Posso multiplicar esses 3? Posso sim. Só a raiz que repete, né? Então, a área lateral vai ser igual, ó. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 8 são 144, né? Então, 144. E repete a raiz de 3. Centímetros quadrados. Agora vamos para a área total, né? A área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. A área total é igual. A área lateral 144 raiz. Vai ficar esse medinho aqui. 144 raiz de 3 mais 2 vezes, né? Porque são 2 bases. 9 raiz de 3. Aqui o que eu posso fazer é multiplicar logo esse 2 vezes 9. Então, a área total vai ser igual a 144 raiz de 3 mais 18, né? 18 raiz de 3. E aí, lembrando da questão anterior, se as raízes são iguais, eu posso somar o valor que está fora, né? A raiz não, o valor que está fora. Então, aqui eu vou somar, ó, 144 mais 18, sem problema nenhum. Então, vamos somar. A área total é igual. 8 mais 4, 12, vai 1. 1 mais 4, 5, mais 1, 6. E baixa o 1, né? No caso, repete 1. E a raiz, o que faz? Repete. Raiz de 3. Pronto. Centímetros quadrados, né? Então, essa é a área total desse prisma de base triangular reto regular.
Chegamos na oitava questão, né, que tem aí dois containers, né, e aí pedia para calcular a capacidade aproximada dos containers de padrões 1 e 2, é o volume, né. E aí, então, vamos calcular, né, então, a primeira letra A aqui, vamos calcular primeiro do 1, né, do container de padrão 1, então vamos chamar de V1. O volume, gente, é o A vezes o B vezes o C, de um paralelepípedo, no caso, né? Como tem aqui. No caso de um paralelepípedo, porque se não fosse um paralelepípedo, o volume seria a área da base vezes a altura, né? Mas aqui é um paralelepípedo, nós vamos fazer parecido com a área, né? Onde a gente multiplicava, né? Comprimento, é o comprimento vezes a largura vezes a altura, só que aqui a gente multiplica os três juntos, né? Comprimento, largura e altura. Pronto, que a gente chama de A, B e C, né? Então, V1 vai ser igual a 2,44 vezes 6,09 vezes 2,59. Gente, eu vou usar aqui o valor que eu já tinha calculado, porque dá muito trabalho fazer essas contas, viu? Vocês até em casa quiserem, ó, quando a gente multiplica os três, dá 38,591. Só que eu arredondei para 38,59, ou só 39. Ó, fica 38,5, né? Aí, 59 no caso, vou botar aqui 59. Aí, questão de arredondamento, ó, esse 9, como é maior que 5, eu trago pra cá e acrescenta mais 1, né? Fica... Sim, gente, continuando, né? Eu tava dizendo aqui, né? A gente já tinha arredondado, né? E aí o 6, né? Se eu quiser eliminar o 6 como ele é maior que 5, acrescenta mais 1 anterior aqui, né? Então, o volume 1 é de aproximadamente, né, 39, esse aqui está em metros cúbicos. Esse é o volume 1. Agora vamos para o volume 2. Mesma coisa, né? Ó. A vezes B, ou seja, 2,44 vezes 2,19 vezes 2,59. De novo, gente, eu vou usar aqui os cálculos que eu já tinha feito, que é muita conta, olha. Quando a gente multiplica os 3, dá 76,923. Aí, então, aqui, eu vou pegar 76,9, então vou arredondar, ó. Como que eu quero eliminar é maior que 5, né? Elimina e acrescenta mais um anterior, né? Então, V2, volume do container 2, tem aproximadamente 77 metros cúbicos. Certo? Aí a letra B pede a área, né? Então é semelhante à questão 7 que a gente calculou a área do paralelepípedo, né? Então vamos calcular aqui primeiro do 1, vamos chamar aqui de área 1, né? Vai ser igual a 2 vezes, né? Lembra aí? 2,44 vezes 6,09 mais 6,09 vezes 2,59 mais 2,44 vezes 2,59, né? Muita conta, né? E aí, de novo, gente, eu vou usar aqui o valor que eu já tinha encontrado, ó. Aí, quando a gente multiplica e soma todo esse pessoal aqui, dá 36,7, né? Aí, eliminamos o parênteses. Agora, multiplicando por 2, 7 vezes 2, 14 vai 1, 6 vezes 2, 1, 13 vai 1, 3 vezes 2, 6, 1, 7. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, lá está em metros quadrados, né? Que agora é a área. Então, essa é a área do container 1, né? Aproximadamente 73,4 metros quadrados. Lembrando que esses valores são todos aproximados, viu? Com muito número assim, vocês podem usar a calculadora, né? Porque fica muito cansativo. Aí, o container 2, né? A área 2 vai ser igual a 2 vezes 2,44 vezes 12,19 mais 12,19 vezes 2,59 mais 2,44 vezes 2,59, né? Então, ó, lembrando, gente, que esses valores aqui multiplicados, somados, também foram aproximados, para ficar valor menor. Então, aqui eu botei 5 vezes 2, 10 vai 1, 7 vezes 2, 14, 1, 15 vai 1, 6 vezes 2, 12 e 1, 13. Aqui é uma casa decimal, né? Então aqui é uma casa decimal. Então,
Aí, gente, essa questão aqui é um pouquinho chatinha, né? Porque tem muita conta, muito número decimal. Então, vocês podem usar a calculadora sem problema nenhum. Gente, eu voltei aqui nessa questão só para fazer uma retificação. Lá, eu disse que a área do container 2 era 135,0 metros cúbicos. Mas não, né, gente? Tratando de área, é metro quadrado, é centímetro quadrado, decímetro quadrado, né? Então, se por acaso vocês colocarem errado no caderno de vocês, eu peço que consertem, tá bom? Afinal, a área a gente usa o expoente 2, né? Beleza, gente? E aí, nós terminamos a correção da nossa primeira tarefa, né? Qualquer dúvida, vocês sabem, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, viu? E não deixem de fazer nenhuma tarefa se tiverem problema no Google Sala de Aula, viu? Entrem em contato comigo pra gente resolver. Ou se tiverem dúvida também, aí é que tem que entrar em contato comigo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau.